sejam muito bem-vindos ao Família Cast, o podcast do Departamento de Assuntos da Família, o DAF, da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora. Neste mês de setembro, nos alinhamos à campanha mundial do Setembro Amarelo, pela prevenção ao suicídio, e organizamos uma série de 4 podcasts sobre esse tema que é tão sensível e necessário. Em cada programa, receberemos convidados especiais que abordarão um assunto com respeito e empatia, dando ênfase à valorização da vida. E claro, não podemos nos esquecer que abordaremos esse tema nesse contexto do enorme desafio que estamos atravessando pela pandemia da Covid-19, somando a isso a grande oportunidade de aprendizado e fortalecimento que nos é concedida. Eu sou Luciana Barbosa e você é nosso convidado a permanecer conosco nesse momento. Antes de iniciar nosso assunto de hoje, o que acham de conhecer um pouco sobre o trabalho do DAF? Quem vai falar pra gente é o Robson Rangel, nosso vice-diretor do departamento. O Departamento de Assuntos da Família, DAF, se responsabiliza por acolher, esclarecer, consolar e orientar a família que busca o centro espírita nos seus diversos âmbitos, como os relacionamentos afetivos, educação dos filhos, inserção do idoso na família, prática do evangelho no lar, enfim, tudo que envolve o desenvolvimento do espírito encarnado em sua relação com o grupo que lhe serve de célula na construção de vínculos. Na Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora, esse departamento tem por finalidade sensibilizar as instituições associadas para a importância de se buscar a implantação, em sua estrutura organizacional, de um setor ou departamento dedicado às questões da família, possibilitando a quem busca o centro espírita seja percebido e atendido como ser integral parte de uma família. E é com este ideal que o DAF elaborou com muito carinho e cuidado o Família Cast, que neste mês de setembro apresenta 4 episódios que abordarão a questão do suicídio, dentro das programações em todo o Brasil do Setembro Amarelo. Nossa intenção é que vocês que nos ouvem se sintam acolhidos e saibam que há um departamento que trabalha com o ideal de que, ao fortalecermos nossos laços familiares, estaremos no caminho que nos apregoa o Evangelho do Cristo, que é o da construção da nossa família universal, sendo todos filhos muito amados de Deus. Muito bem, meus amigos, estamos aqui com convidados especialíssimos que, graças a Deus, a tecnologia nos permite encontrar companheiros de outros estados que, se não fosse pela tecnologia, não conseguiríamos. Nós vamos começar aqui recebendo a companheira de mais distante, a do Rio Grande do Sul. Vamos conversar com a Mariana. Mariana, conversa um pouquinho com a gente, fala um pouquinho de você, traz para nós a sua frase carinhosa de consolo. Olá, Luciana, Vivian, Gerson e ouvintes. Então, meu nome é Mariana, sou médica, formada aqui pela URGS, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e psiquiatra, formada pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, também tenho doutorado em psiquiatria na URGS, e faço parte, então, do Departamento de Psiquiatria e Espiritualidade, tanto da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, quanto da Associação Brasileira de Psiquiatria, e coordeno aqui na Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, o Núcleo de Ivone Pereira de Valorização à Vida. Então, a frase que eu trouxe, né, para a gente iniciar esse podcast, é uma frase que a gente trabalha no nosso grupo. O nosso grupo está voltado a desenvolver uma assistência aos sobreviventes do suicídio, né, que são aqueles enlutados, porque perderam alguém, um ente querido, pelo suicídio. E uma frase que a gente trabalha no grupo é que o suicídio é uma tragédia silenciosa e silenciada. Né, e através desse silêncio, a gente percebe, então, que há uma dificuldade na elaboração do luto, e de significar essa dor. Então, a gente coloca que esse é o objetivo do nosso grupo, né, quebrar esse silêncio e permitir que as pessoas, então, façam, né, essa elaboração.
E outra frase também que eu trouxe, que eu acho que é uma frase que nos traz a doutrina espírita como consoladora do sofrimento, que a gente às vezes acaba tendo na nossa vida, é uma frase do Nietzsche, né, e que depois o Viktor Frankl, é um psiquiatra importante também, acaba se utilizando dessa frase, que o Nietzsche dizia assim: aquele que tem um porquê para viver enfrenta quase qualquer como, né, e Viktor Frankl acabou usando essa frase também: quem tem um porquê enfrenta um qualquer como, que eu acho então que a doutrina espírita nos traz esse o porquê de enfrentar os nossos sofrimentos. Então essas foram as frases que eu escolhi para iniciar esse podcast. Então, e gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com colegas tão queridos para essa discussão. Bacana, Mariana, muito obrigada, viu, você, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco. Hoje a gente vai quebrar o silêncio, né? Mariana trouxe aí a frase do silêncio, hoje a nossa proposta é quebrar o silêncio. E agora a gente vai trazer uma convidada mais pertinho, de Belo Horizonte, estamos chegando mais pertinho de Juiz de Fora. A gente vai conversar com a Vivian. Vivian, seja muito bem-vinda, conversa conosco um pouquinho, se apresente para nós. Ei, Luciana, boa tarde Mariana, Gerson e todos os ouvintes. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar um pouco da minha experiência nessa área, né? Eu sou psicóloga clínica, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 87. Sou pós-graduada também em psicoterapias cognitivas, também pela UFMG. O meu atendimento ele é exclusivamente em consultório. Eu sou membro da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção de Suicídio, a ABEPS. Eu sou representante no Brasil da Associação de Suicidologia da América Latina e Caribe, a ASULAC, e sou coordenadora e moderadora do Grupo de Apoio a Enlutados por Suicídio da UFMG, o GAES. Eu ministro palestras sobre prevenção e pós-venção do suicídio, faço um atendimento especializado com suporte para pessoas que passaram pelo suicídio de um ente querido ou para pessoas que estão em risco ou tentaram suicídio. Em relação a essas pessoas que veem a morte como única saída, a frase que eu sempre termino as minhas palestras é: a pessoa pensa que quer desaparecer, mas o que ela realmente quer é ser encontrada. O que a gente quer realmente é ser encontrada, é verdade. Obrigada, Vivian, muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco hoje, compondo essa roda de conversa. E agora a gente chegou em Juiz de Fora. A gente tem um convidado aqui da nossa cidade de Juiz de Fora, é o Gerson. Gerson, se apresenta para nós, conversa conosco um pouquinho, qual é a sua frase de hoje? Boa tarde a todos, Vivian, Mariano, Robson, Luciana. Primeiro, agradecer, que é um prazer participar com vocês desse podcast. Amigos que estão nos ouvindo. Meu nome é Gerson Sobrinho, sou formado em Ciências Contábeis e Administração, 2 pós-graduação em Direito do Trabalho e Gestão Social. Eu tenho envolvimento com 2 casas espíritas onde eu trabalho e já passei pelos departamentos sociais de cada uma delas, evangelização, e que é a Casa de Dom Pedro II e a Casa Espírita Irmã Sheila. O meu envolvimento com ONGs, eu trabalho especificamente hoje com atuação no Instituto Bruno Viana, que é um instituto que trabalha com atendimento a pessoas portadoras de necessidades especiais, especificamente surdo-cegueira. Trabalho na UNAUX, que é também uma ONG que trabalha com serviços sociais de promoção ao cidadão. E recentemente, coisa de 2 anos, vai fazer agora, me envolvi com um projeto em Juiz de Fora, que é trazer um posto do CVV, o Centro de Valorização da Vida, para Juiz de Fora. O CVV de Juiz de Fora, devido à pandemia, ainda não tem um posto de atendimento físico, mas a gente está trabalhando via online das formas que a gente está conseguindo, né? E vou tomar a liberdade de usar o slogan do CVV como minha frase. Como vai você? O CVV quer saber. Estamos de braços abertos para te acolher. Esse é o nosso slogan. Agradeço a oportunidade e vamos.
Ok. Nós que te agradecemos, Gerson, pela oportunidade também, todos vocês pelo grande carinho de ter atendido o nosso convite. E eu sou Luciana Barbosa. No momento, estou na direção do Departamento de Assuntos da Família, da Aliança Municipal Espírita. Estamos aqui para dialogar com essas pessoas que vocês viram que vão ter muito a nos acrescentar. Vai ser um bate-papo muito bacana. E a minha frase eu trouxe lá dos Salmos. É o Salmo 147 sobre Deus e diz assim: Ele cura os corações despedaçados e cuida dos seus ferimentos. Ele conta o número das estrelas e chama cada um por seu nome. A gente acredita que a nossa conversa aqui hoje tem essa característica de cuidar dos corações, de atender aos corações feridos e de nos colocarmos à disposição dessa espiritualidade amiga que só quer o nosso bem. Então, nós temos uma pergunta que nós vamos fazer a todos, né? A gente vai começar pela mais distante, que é a Mariana, depois a gente vai pedir que todos compartilhem, né, das suas respostas. A pergunta é: como, na área de atuação de vocês têm percebido a questão do suicídio? Tem havido um aumento no número de casos? Ou o que está acontecendo é que se está se falando mais sobre o assunto? É um aumento de casos ou está se falando mais? Bom, então a minha área de atuação é tanto o consultório quanto as pesquisas mesmo, eu também trabalho com pesquisa. No consultório sempre a gente fica um pouco enviesado para enxergar isso, porque se chegam a gente sempre as pessoas que estão em sofrimento, né? Mas eu acho que fica claro no consultório, é algo que a gente constata no nosso país, né? Nosso país é o 8º país em suicídio no mundo, né? Então é algo realmente preocupante. E a segunda causa de morte entre os jovens, né, de 15 a 29 anos, é o suicídio, né? Então, eu acho que realmente isso de que está aumentando o número de suicídios no nosso país está na contramão, né? A gente percebe o aumento do número de casos, tanto em jovens quanto em idosos. Idosos também é uma população que tem chamado a atenção, né? Então, acho que a gente percebe isso também no consultório, né? Muitos jovens com comportamentos tanto suicidas ou aquilo que a gente chama de parasuicida, né, desses comportamentos automutilatórios. Então, eu acho que, de fato, isso que se constata no mundo científico, assim, também se constata na prática clínica mesmo, né, os jovens eu não atendo criança e adolescência, mas eu atendo os jovens a partir dos 18, e considero muitos, né, a partir dos 18 ainda adolescentes, né, e eles têm vindo com bastante pensamento, sim, de morte. Esse é um tema que está presente, ao mesmo tempo que se tem falado mais, sim, sobre isso, né, mas a gente sabe que o falar sobre isso de forma adequada não aumenta o risco de suicídio, sim, tu abre a oportunidade para que as pessoas, então, se manifestem, busquem, né, o acolhimento, busquem ser entendidos, né. Então, a gente sabe que hoje em dia já existem, né, normas para mídias seguir essa divulgação, né, e da forma como é divulgada, a gente sabe que acaba, então, acolhendo e abrindo um espaço para que haja uma redução do número de casos, né. Então, eu acho que eu concordo com as duas questões. Há um aumento de casos, em especial no nosso país. Não é porque se fala mais, né, mas assim a gente está falando mais o que é bom, né, quebrando esse silêncio que nem eu falei no início. É importante isso que você traz, né, não é o fato de falar que faz com que as pessoas se suicidem. Há realmente uma ideia equivocada nesse sentido, né, se vai falar mais disso, então as pessoas vão procurar, não é o contrário, né. Quando a gente pergunta para alguém que está em sofrimento, a gente não está dando a ideia, né? A gente está abrindo espaço para que a pessoa possa falar e aliviar o seu sofrimento, se ela realmente estiver com aquele tipo de pensamento, né? Então, isso é algo que a gente tem que trazer como um mito, né? A gente sabe que falar sobre isso, se a gente tiver um familiar, alguém que a gente acha que está em sofrimento, que possa estar pensando em suicídio, é melhor, a gente ajuda na prevenção se a gente conversa diretamente e abertamente sobre isso, né, de forma acolhedora, né. Vivian, e diante da sua experiência, como é que é isso? Tem aumentado o número de casos, ou a gente está falando mais agora, abertamente? A Mariana já, né, nos disse, estudos mostram realmente que houve um aumento, sim, nos últimos anos, nessa faixa de 15 a 29 e em idosos, né.
Eu acho que também um fator assim, que nos ajuda a saber mais desses números são as notificações, que agora a gente começa a notificar mais, porque era um assunto tão tabu que as famílias também tentavam, às vezes, mascarar esses suicídios, principalmente quando ocorriam em casa. Então, a gente tem números subnotificados, não é? Não só pela falta de notificação dos profissionais, mas também, né, por uma série de suicídios que aparentemente eles acabam aparecendo como acidentes, né, e que são suicídios, né? Muitos acidentes de carro, por exemplo, eles são suicídios disfarçados. Mas, como eu sou psicóloga, os casos que eu recebo, eles são menos graves do que os psiquiatras. Então, quando há um caso que eu já faço o diagnóstico de depressão, depressão grave ou ideação suicida, eu imediatamente já encaminho ao psiquiatra também e chamo a família e faço um monitoramento dessa pessoa para que ela possa ficar protegida de si mesma e uma orientação para a família, para que ela fique, né, de olho nessa pessoa, para que ela não fique sozinha, para que possa tirar todas as possibilidades assim que a gente possa imaginar que ela possa usar num momento de desespero, né? Então eu acho que essa questão abrange tudo. Eu acho que abrange realmente o aumento, realmente o fato de estarmos falando mais no assunto e também um número maior de notificações. E isso, a Mariana falou, Vivian também, o Brasil não está diferente do resto do mundo? Esse aumento tem acontecido generalizado? Cada país tem uma característica específica, né, que teria que ser avaliado caso a caso, até porque existem vários países em que a notificação ela é muito bem feita. Então, aparentemente pode parecer que existem mais suicídios nesse país, mas é porque foram mais notificados. Então, assim, cada país um caso. Agora, se você falar globalmente, a Organização Mundial de Saúde, ela já comunicou que realmente a gente tem uma média de 804 mil suicídios no mundo inteiro por ano, uma média de um suicídio a cada 40 segundos. Então, já existe essa questão mesmo global, né? Também porque a depressão também aumentou muito e como o suicídio ele é muito associado aos transtornos mentais, principalmente a depressão, a gente pode também imaginar que esse aumento tenha a ligação com a potencialização dos transtornos mentais. E só para complementar o que a Vivian estava dizendo, né, em relação ao mundo, né, se estima assim, que 75%, 80% dos suicídios ocorram nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né? Então, são os países mais acometidos pelo suicídio. Eu queria só acrescentar a fala da Vivian, né, porque nós trabalhamos muito, o Grupo CVV trabalha muito em cima de estatística também, né, pela atuação direta também, igual as meninas. No Brasil, a gente registrou, dados de final de 2019, registrou um aumento no Brasil de 7%, tá? Houve uma ascendência de 7%. Ao contrário do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, houve uma queda de 9,8%. Então, assim, no Brasil está na contramão, né, do combate, entre aspas. A OMS, ela trabalha com média mundial, né? Então, não dá para fala que todos estão descendo e o Brasil subindo na estatística, não é isso. Mas aponta o Brasil com um aumento de 7%. Eu só queria complementar o seguinte, porque a gente tem visto que muitas pessoas, em vários sites, eles estão associando um aumento no número de suicídios com a pandemia. E a gente não tem evidências e nem estudos clínicos que comprovem que o suicídio aumentou na pandemia. Até porque a pandemia começou em dezembro e qualquer estudo científico, ele precisa ser visto retroativamente, né? Então nós temos que ter as notificações, os estudos e tudo.
Então, a gente tem visto várias pessoas falando que o suicídio aumentou 30%, 40% com a pandemia, e isso não é uma realidade. Nós não temos evidências e não temos dados. Inclusive, eu conversei com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, eles me falaram que continua estável. O Corpo de Bombeiros de São Paulo também não tem recebido mais chamadas, pelo contrário, até diminuiu um pouco. As psicólogas do Hospital João 23, aqui de Belo Horizonte, também não registrou nenhum aumento. Então, não é que não estejam acontecendo suicídios, só que nós não podemos ainda relacionar aumento de suicídio com pandemia. O que a gente pode observar, isso na nossa clínica, tanto de psiquiatras quanto psicólogos, é um aumento nos transtornos mentais. Aumento de ansiedade, aumento de angústia, de medo, de síndrome do pânico, de depressão. E esses transtornos mentais poderão proporcionar um aumento no número de suicídios posteriormente. Mas, no momento, a gente não tem essa informação. Bacana. É muito bacana essa pontuação da Vivian, porque realmente é o que a gente escuta, mas a questão é essa, né? O adoecimento, ele é emocional, né? Então, esse aumento que está sendo dito, não necessariamente do quadro de suicídio, mas do adoecimento, talvez, né? Gerson, e você? Você quer colocar mais para nós a respeito desse aumento? O que vocês vivenciam na experiência de vocês, até mesmo do CVV? Eu gostaria de parabenizar tanto a Vivian quanto a Mariana, porque trabalham também diretamente, e os dados que elas nos passaram realmente são preocupantes, né? O CVV é uma instituição que foi fundada em 1962, então trabalha desde então na prevenção. Por esse tempo de atuação, por essa experiência, a gente percebe, através das pessoas que buscam socorro nos postos do CVV, por telefone, todo aparelhamento que o CVV utiliza para atender, né? A gente observa que realmente existe um número crescente e dá para perceber que as pessoas estão mais deprimidas, mais angustiadas, com toda essa gama de informação e se sentem oprimidas e etc. e tal. No CVV a gente recebe muita ligação, muito atendimento presencial também, de pessoas que atentaram contra a própria vida, e pessoas que tiveram pessoas próximas, familiares ou não, que tentaram contra a própria vida. Então, o CVV percebe nesse número de pessoas que é uma crescente, né? Então, existe da pergunta que você fez, se é um número de casos, um aumento no número de casos, ou se está se falando mais, eu acredito que sejam os dois, né? Tanto se houve o aumento de casos, como também está se falando mais. E eu dou graças a Deus, né, pelas campanhas que a gente tem visto em todas as mídias sociais, que falar de suicídio eu vou falar que era um tabu, porque ainda não deixou de ser, ainda é um tabu falar de suicídio. Então, o papel do CVV, o papel dos profissionais que lidam na área, é realmente de falar quanto mais melhor do assunto, e conscientizar que é possível prevenir. Porque a pessoa não suicida sem dar sinais, ela dá sinal que vai fazer. E a maioria das vezes elas são desacreditadas. Então, quando busca o CVV, a gente dá o que elas precisam, o acolhimento, né? Que a pessoa precisa de acolhimento e não de julgamento. Porque a maioria das vezes as pessoas que falam, elas estão buscando acolhimento e não julgamento. E a maioria das vezes elas são julgadas. Aí tem vários chavões que a gente vê, por exemplo, isso é frescura, né? Deixa de ser bobo, você tem tudo que você precisa, você tem família, você tem trabalho, você tem casa para morar, fica falando besteira. Então, esses pré-julgamentos, esses conceitos que dão, não colabora em nada, pelo contrário, a pessoa está buscando acolhimento e é só isso que ela precisa, né? Então, é importante dizer que a conscientização e falar sobre o assunto eu acho que é a nossa arma, né? A nossa saída para que isso diminua. E, obviamente,
quanto mais pessoas envolvidas com isso, porque você para pensar, igual a Vívia falou, a cada 40 segundos, quer dizer, a gente nem completa a frase, alguém já tentou suicídio e conseguiu. E o número é muito maior do que a gente tem registrado, porque a gente bem sabe que a maioria das pessoas que tentam, às vezes, não chega às vias de fato, e às vezes não chegam a ser atendidas pelos hospitais, pronto-socorro, etc. Então, é muito bom todas essas campanhas, agora a gente tem o Setembro Amarelo, que é um movimento mundial e é maravilhoso, e realmente amplia a possibilidade de evitar, de prevenir. Então, acho que todo esse amparo que a mídia nos dá, que os profissionais da área nos dão, é importantíssimo. Então, a gente percebe nessa primeira fala de vocês essa necessidade de estarmos realmente falando do assunto, porque 40 segundos para uma tentativa é realmente um dado muito sério, né? Bom, então agora a gente vai para a nossa segunda rodada aqui do bate-papo. Nessa segunda rodada a gente vai fazer perguntas diretas aos nossos convidados, cada convidado nosso vai responder 2 perguntas, mas podemos aqui interagir à vontade, viu? Mariana, a gente queria saber de você, no trabalho com enlutados, o que se pode observar como a maior angústia que eles apresentam? E se você pode dizer para nós o que é enlutados nesse caso aqui, né? Então, nesse trabalho com enlutados, qual é a maior angústia que eles trazem? Então, o que a gente sabe, Luciana, é que a cada suicídio que acontece, pelo menos 5 a 10 pessoas vão ser afetadas, né? Vão ser impactadas por esse suicídio. E são essas pessoas que a gente chama de sobreviventes, né? São os enlutados, aquelas pessoas que são afetadas, sejam os familiares, amigos, né? Pessoas, entes queridos daquele que se suicidou. A gente sabe que o luto, por si só, ele já traz tristeza, saudades, né? Mas o luto do enlutado pelo suicídio, ele é um luto mais complicado, porque geralmente ele vai trazer emoções que a gente não percebe nos outros lutos por outros tipos de morte, né? Então, por exemplo, muitas vezes os entes queridos se sentem responsáveis pelaquela morte, se culpam, ou se sentem rejeitados, abandonados pelo aquele ente querido que os deixou. Também há muito um sentimento de vergonha, e por isso a dificuldade, então, muitas vezes de comunicar aos amigos, familiares, a causa real, né, do desencarne daquela pessoa. Então, não é incomum que os enlutados pelo suicídio, eles tenham questionamentos frequentes na cabeça deles, do tipo, por quê, né? Por que, né, que meu filho, meu marido, meu pai, minha mãe, enfim, se matou, né? E a outra também, questionamento que geralmente consome muito as pessoas, causa muito sofrimento aos enlutados, é o EC, né? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse falado? E se eu tivesse ficado em casa? E se eu tivesse pegado os remédios, né, o EC, né? Então, além desses questionamentos, também a vergonha, o julgamento das pessoas, ainda a gente tem dificuldade de lidar, né, de acolher aquela pessoa que perdeu alguém para o suicídio, porque a gente mesmo julga, né, poxa, será que a mãe, que o pai, que o filho não poderia ter feito realmente algo, né, um mal entendimento nosso. Isso torna, então, essa patologia algo silenciado, né, e silencioso também. Então, o enlutado se sente reprimido para falar, né, e também a própria sociedade não se coloca aberta para acolher essa pessoa, né. Então a gente percebe essas 2 características que você disse, a culpa da família e dos que estão ao redor, e esse julgamento que é feito também, é preciso lidar com essas 2 coisas diferenciadas ou a mais num luto que já está acontecendo, né? Acho que diversas coisas a mais, se eu pudesse resumir, assim, a culpa, a sensação de rejeição e abandono e de vergonha, né, que geralmente não acompanham lutos por outras causas, né. E você falou uma coisa que eu queria retomar, Mariana, você disse assim, essa patologia, explica melhor pra gente essa correlação de quem tá com ideias suicidas está doente, não está bem. Então, se estima assim que 95% das pessoas que cometem suicídio têm algum transtorno mental, né? Então, isso é uma coisa importante da gente entender e que muitas vezes até ajuda o enlutado a entender essa sensação, muitas vezes, de abandono ou de rejeição que ele sente, né? A pessoa que acaba cometendo um ato suicida, ela está em extremo sofrimento.
e muitas vezes ela não está conseguindo encontrar saída para aquele sofrimento, não que o suicídio seja uma alternativa, uma saída em si. A pessoa realmente está com a gente sabe, por exemplo, que a depressão, né, que é a principal causa de suicídio, ela deixa a pessoa com a capacidade de pensar, com a capacidade cognitiva prejudicada, né? Então, realmente, aquela pessoa que está naquele momento cometendo esse ato, ela está em sofrimento, um sofrimento que atrapalha a capacidade dela de pensar, né? Atrapalha a capacidade mental dela. Isso é importante da gente reforçar, né? Uma coisa que o Gerson estava dizendo antes, né? Essa ideia de ser, bobagem isso que a pessoa está dizendo, não, ela está doente, ela não está bem, ela está em sofrimento, né? Isso é importante da gente reforçar. Uma coisa que até a Vivian tinha conversado antes conosco, né? De deixar isso realmente marcado. E a gente tem uma segunda pergunta para a Mariana também. Qual a melhor maneira, então, de confortar esses corações enlutados, né? Porque quem nos ouve está passando por essa situação, se é um familiar, se é um amigo, ou se é a própria pessoa com ideação suicida, né? Onde que ela pode recorrer? Como é que a gente pode auxiliar? Então, acho que a primeira coisa é algo que a gente já falou, acho que até o Gerson falou, esse do não julgar, né? Então, a gente deve acolher essa pessoa, seja a pessoa que está com ideação suicida, seja a pessoa que perdeu alguém para o suicídio, a gente tem de acolher de uma forma não julgadora, né, de não criticar aquilo. Né? Algo que é muito comum na nossa sociedade é a gente invalidar o que o outro está sentindo. E quando a gente invalida o que o outro está sentindo, a gente não alivia. A gente, ao contrário, a gente reforça aquilo que a pessoa está sentindo. Então, se chega alguém, por exemplo, com ideação suicida e está dizendo assim, eu estou com muito sofrimento porque quero me matar porque meu bichinho de estimação morreu. Dá um exemplo. Pode ser que para mim o bichinho de estimação não tenha um significado importante. Daqui a pouco eu invalide o sofrimento dessa pessoa e diga, mas era só um bichinho, é só pegar outro. Isso é a pior coisa que a gente possa fazer, né? Então, o melhor é a gente acolher, ouvir, tentar se conectar com aquele sofrimento e, na dúvida, se não souber o que dizer, é melhor não dizer nada. É melhor só abraçar aquela pessoa mesmo, né? A outra questão também que eu gosto de trazer para os enlutados, para os familiares, que muitas vezes se culpam, né, por um ente querido que se suicidou, é que aquele familiar entenda que o comportamento suicida, ele é um comportamento complexo. Nunca um ato isolado ele é responsável por um suicídio, né? Então, geralmente são pessoas que já trazem uma estrutura emocional ao longo do seu desenvolvimento alterada, que daí desenvolvem um transtorno mental, aí vão lidando com diversas frustrações, diversas dificuldades. Tem também uma predisposição biológica que a gente não pode esquecer, né? Há uma conexão disso também com questões sociais. Então, é um comportamento muito complexo. Então, a gente ficar buscando a causa ou o culpado não ajuda, porque não é um fator específico que faz alguém se suicidar. Também trazer de novo aquela ideia, né, de que isso não é uma escolha, a pessoa que se mata, ela não está escolhendo, ela está atrapalhada, ela está em sofrimento. Então, ela não está nos abandonando, ela não está escolhendo nos deixar, né? E, ao mesmo tempo, também muitas pessoas que se suicidam acham que estão fazendo até o melhor para aquele ente querido, acham que estão aliviando o sofrimento que elas causam àquele ente querido. Então, procurar eventos desencadeantes, se sentir culpado, isso não ajuda, né? Isso acho que é uma coisa importante. A outra questão, acho que é importante trazer para os enlutados, assim como para a pessoa que está, a gente estimula muito que a pessoa que está com pensamentos de morte procure ajuda e converse. Para os enlutados, a mesma coisa, né? A gente, por essa questão de ser algo silenciado, muitas vezes as pessoas se sentem tão envergonhadas de falar e os outros não acolhem, né? Então, que eles procurem familiares, amigos, que se converse sobre isso na família. Não é incomum a gente atender pacientes que não sabem, assim, eu tenho alguém que eu acho que se matou na minha família, mas ninguém fala sobre isso, né? E as pessoas trazem isso dentro de si, inclusive conversar com as crianças, toda a família tem que conversar sobre aquela perda, né? E muitas vezes a gente tem que buscar os amigos, porque às vezes os amigos também não sabem o que dizer e ficam constrangidos em buscar um enlutado para conversar, né? Então, para os amigos também saberem que eles não precisam falar nada, basta eles estarem do lado e acolherem aquela pessoa, isso já vai aliviar o sofrimento. E assim também como as pessoas que estão com ideação suicida, a gente também orienta que os enlutados busquem, se informem-se na região, há grupos, né, para os enlutados.
onde eles possam, então, compartilhar o seu sofrimento, né, e tentar ressignificar esse sofrimento. Né? Então, esses grupos de apoio aos sobreviventes, né, que a Vivian faz parte, por exemplo, que é o grupo que a gente está tentando desenvolver na Associação Médico Espírita aqui do Rio Grande do Sul. E se acharem necessário, se acharem que estão num sofrimento intenso, que precisam de uma ajuda profissional, com psicólogo, psiquiatra, também é importante que se busque ajuda. Então, acho que, assim, de uma forma sucinta e geral, essas são as orientações que eu daria para uma pessoa enlutada pelo suicídio. Fiquei pensando numa coisa que você falou aqui agora, Mariana, os amigos não sabem o que dizer, porque na maioria das vezes a gente tem algumas frases prontas, né? Foi descansar, foi melhor assim, já tinha lutado muito, a gente tem algumas frases prontas para ser ditas, mas que nesse momento elas não cabem, né? Então as pessoas não sabem o que dizer e acabam até se afastando. Esses chavões que a gente diz, o ideal é a gente não usar isso no momento de sofrimento, né? Porque parece que a gente realmente, quando a gente fala isso, parece que a gente está meio distante daquele sofrimento e a gente não está acolhendo, né? E de novo, né, a sensação de invalidação. Isso talvez é uma das coisas mais difíceis quando a gente está em sofrimento, é quando alguém não consegue se conectar ao nosso sofrimento, tenta nos colocar para cima de qualquer jeito, assim. Talvez aquele momento não é de nos colocar para cima, só de estar do nosso lado, de nos abraçar e de nos acompanhar. É isso, né, que o enlutado precisa. Só complementando o que a Mariana falou brilhantemente, né, que eu observo e realmente isso no grupo, né, dos enlutados que a gente coordena. Mas uma questão que eu acho importante também ressaltar, a primeira pergunta que se faz quando alguém tenta o suicídio ou suicida é por quê? Então, os enlutados, eles chegam com essa pergunta, mas por quê? Por quê? Né? E nós temos a tendência de responder essa pergunta. Ele suicidou porque a mulher abandonou, ele suicidou porque ficou com dívidas, ele suicidou porque descobriu que estava com câncer, não é? Então, pela proximidade temporal com o ato suicida, nós costumamos geralmente associar aquele fato à morte. Então, as pessoas querem responder o porquê. E aí, a gente sabe que não é, né? Esse último momento que aconteceu, ele é a gota d'água num copo que já estava muito cheio. Então, tem que parar com isso, de achar que a gente tem o porquê. Porque o suicídio, ele é multifatorial. A gente não sabe, né, dizer por que alguém se suicidou. Aquilo que aconteceu por último não é o porquê. E eu observo também no grupo que o grupo ele não tem religião, mas eu vejo que as pessoas, mesmo as católicas e às vezes até os evangélicos, eles costumam migrar para os centros espíritas para poder ver se eles recebem alguma carta, né, que possa dizer o que aconteceu, ou então isentá-los de alguma responsabilidade também. Então, eles passam de médium em médium, e aí eu costumo dizer que eu tenho até um concorrente. Quando tem um médium lá em Belo Horizonte, no dia do grupo, eu fico com o Ibope muito baixo, né? Porque as pessoas estão sempre atrás do médium para poder responder. Um dia eu resolvi, né, tive uma intuição, eu falei, eu vou fazer uma proposta. Vou fingir que nós estamos aqui todos no centro espírita, e dei papel e lápis para todo mundo e falei, nós vamos escrever a carta que a gente gostaria de receber, né, dos nossos entes queridos. Então, cada um escreveu como se tivesse, a pessoa que morreu tivesse escrito. Então, a gente observa que essa carta que eles escreveram tem tudo isso que a Mariana falou. Então, eles, mamãe, eu estou bem, fui recebido, né, pelo meu avô, não foi culpa sua, né, eu estava doente, eu não pensei. Então, assim, foi interessante essa dinâmica, porque a gente percebeu que o que, na verdade, eles querem é esse alívio para esse turbilhão de pensamentos e turbilhão de sentimentos que eles têm, que impedem o luto chegar assim, no final, que seria a dor propriamente dita, da saudade, da falta. Então,
foi muito interessante ler essas cartas, porque realmente eles escreveram aquilo que eles precisavam que o outro dissesse para que eles pudessem continuar a vida. Então, assim, eu sempre falo, você quer o porquê? O porquê é que essa pessoa estava adoecida. Talvez por não um transtorno mental, porque a gente pensa que transtorno mental é aquela coisa, né, a pessoa sai correndo, né, pelada no meio da rua. Não, ele pode ser bem silencioso, a pessoa pode estar funcionalmente efetiva, mas ela está vivendo essa angústia interior. Então, o porquê é esse, né? Porque ela estava sofrendo de um transtorno que acabou impossibilitando que ela visse opções para poder continuar a viver. Só para complementar essa questão do porquê, que é a que a gente tanto procura. Pode fazer complementar com uma pergunta? Então, é assim, num atendimento onde a pessoa apresenta, um atendimento a enlutados, a familiar falando lá, e você, na verdade, que a pessoa está buscando um consolo, que você deu uma notícia que a pessoa está bem. Então, vocês têm algum embate na hora de dar um atendimento nesse aspecto? E como ficaria esse conhecimento que a gente tem, que a doutrina nos traz, com o atendimento para responder especificamente? Porque o porquê, igual a Vivian falou, eu achei fantástica essa ideia do porquê, e realmente, das cartas, né? O porquê ninguém sabe e ninguém pode também afirmar com 100% de exatidão que levou a pessoa a cometer o suicídio. Como é que ficaria isso para vocês que trabalham atendendo diretamente, que não é o meu caso, no trabalho com consultório, com atendimento direto? Como é que seria esse cenário para vocês? É interessante isso, que a gente, inclusive, foi nosso tema de discussão no último encontro do nosso grupo, essa quinta, né? O que a gente conversou muito foi, a gente não sabe o que acontece após um suicídio. Eu acho que a gente tem que ter essa humildade, né? A gente, de não entrar nessa discussão, a gente não sabe o que acontece após o desencarne, o falecimento de alguém, né? A gente não pode jurar onde essa pessoa está, a gente, né, há atenuantes, há responsabilidades diferentes, cada um tem o seu sofrimento. O que a gente sabe é que a espiritualidade quer acolher essa pessoa, né? Estará sempre disponível para acolher, e que o papel do enlutado, aí do ponto de vista espírita, né, se ele tem algo para fazer por aquela pessoa, né, por aquele ente querido, que é orar, mas orar para que aquele ente querido se dê conta do auxílio que já está prestes, né, ali de pronto para ele, né? Então nós colocamos, talvez este é o papel do enlutado do ponto de vista espírita, se ele quer fazer algo, né, pelo seu ente querido, e não necessariamente o ente querido vai estar em sofrimento, né, porque cometeu um suicídio. A gente não sabe. Eu acho que essa é algo que a gente não pode levar como algo pronto, assim, e realmente é algo que eu acredito. A gente não sabe o que acontece depois do desencarne da pessoa, a gente não tem como dizer onde essa pessoa está, né? A gente pode imaginar, mas não tem como, né? E cada situação é diferente, é muito peculiar, né? Eu concordo totalmente. Eu acho que cada caso é um caso, né? E a questão do transtorno mental, ele é mais complicado ainda. É diferente, por exemplo, se você está com diabetes, você pode fazer um exame de sangue e descobrir que você está diabético. Se tiver com câncer, você, né, faz uma tomografia, pressão alta, quer dizer, todas as questões que são doenças do corpo, né? Apesar de que a depressão também é uma doença química cerebral, mas a gente ainda não tem exames. Mas a gente sabe que aquela pessoa estava doente. Então, a gente tem a misericórdia divina. Então, se essa pessoa estava doente de alguma forma, por que ela haveria, talvez, de não ter os mesmos cuidados que teria qualquer pessoa que tivesse qualquer tipo de doença? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado ao dizer que os suicidas, eles vão ter um destino mais sofrido do que outras pessoas. Lá no grupo, como não temos nenhuma religião, mas a gente sempre tem que falar em Deus, porque a tragédia é tamanha que a gente, sem espiritualidade também alguma, a gente não consegue lidar com isso. Mas eu sempre coloco o seguinte, a gente não sabe o que aconteceu, né, com as pessoas.
onde que elas estão, o que está acontecendo. Mas eu sempre falo assim, imagine que ela estivesse aqui e pense como ela gostaria que você estivesse, porque ela te amava demais e ela estava doente. Então, se ela estava doente, provavelmente vai estar sendo tratada. Como a gente não pode ficar deduzindo o que está acontecendo com a pessoa, eu acho melhor trazer para cá. Tipo assim, né? Imagine aqui, ela gostaria de te ver completamente arrasado, completamente destruído, ou gostaria que você seguisse a vida e continuasse e cuidasse das pessoas que estão ao seu lado. Então, mais ou menos seria uma questão dessa, sabe? De fortalecer os que ficaram para que esse amor seja, né, distribuído nos que estão vivos, para não ficar naquela questão. Porque eu sempre falo, as pessoas que se matam, elas não podem ser lembradas pelo último momento da vida delas. Elas não são a faca, elas não são a janela, elas não são o revólver. Elas tiveram uma história importante na vida das famílias. Então elas têm que ser lembradas. Inclusive, às vezes no grupo, a gente conta casos, morre de rir. Se alguém passar lá na porta, nem vai imaginar que é um grupo de enlutados por suicídio que está ali. Porque a gente ri muito. Por quê? Porque a gente resgata a história dessa pessoa com coisas alegres. Ela foi uma pessoa, né, que também contribuiu de formas amorosas, engraçadas e tudo. Então, senão a gente vai ficar só batendo nessa tecla, né, do que ela fez no último momento da vida e ignora o resto de toda uma história que foi, né, também boa. Perfeito. Respeitando a individualidade de cada um de nós e a misericórdia divina, né? Perfeito. Seguindo aqui, na nossa rodada de conversa, a gente vai fazer 2 perguntas para a Vivian. E a primeira, Vivian, é essa aqui. Como se apresenta o comportamento da pessoa que tem a ideação suicida? O que a gente já pode observar, né? Que falas que a gente já pode ficar atento? Como é que é esse comportamento? Existem alguns indícios, né, que a gente pode observar. O diagnóstico não é fácil entre depressão e comportamento suicida, porque mesmo que a depressão esteja, o suicídio, né, esteja associado grandemente à depressão não é sinônimo de suicídio, né? Existem pessoas que ficam deprimidas e elas tratam, são medicadas, faz terapia e tudo, e elas vão se recuperar. Então, o que caracteriza a parte do suicídio dentro da depressão seria a desesperança, quando a pessoa já perde toda a esperança de qualquer recurso que a ligue, né? Como a Mariana falou muito bem, Viktor Frankl também, eu acho que essa leitura de Em Busca de um Sentido, ela é fundamental para que a gente possa compreender a importância do sentido da vida. Mas alguns sintomas a gente pode observar no consultório, principalmente mudanças marcantes na personalidade e nos hábitos que a pessoa tinha. Ela fazia determinadas coisas que ela gostava e ela parou de fazer. Um isolamento da família, dos amigos também, a pessoa fica lá mais quietinha. Um descuido com a aparência, um comportamento mais ansioso, mais agitado ou mais triste. Tudo assim que não estava e começou a apresentar. Ela pode ter uma grande perda de peso, né? Ou então um ganho de peso também, inesperados. Ela pode ter insônia, ou então um excesso de dormir, vai dormindo demais. Ela pode ter uma piora, né? Se for no caso acadêmico, na piora no rendimento escolar, ou no trabalho, né? Uma piora no rendimento profissional. Aquilo que eu falei, ela pode abandonar também coisas que eram prazerosas para ela na vida dela e ela se desinteressa. Quando ela começa a comentar de forma persistente sobre a morte ou pessoas que morreram, alguns comentários também começam a achar que ela já não está valendo nada, que tudo que ela faz né, não está sendo bem feito.
expressar também essa desesperança em relação a um futuro, né? A pessoa com comportamento suicida, ela tem a incapacidade de fazer planos, porque para ela o futuro é ou ruim demais ou inexistente para ela, então ela não consegue fazer planos. Essas grandes oscilações entre tristeza e irritabilidade com acessos de raiva. É engraçado que às vezes a gente fala esses sintomas, você fala assim, é meu filho adolescente. Você se identifica, né? Então, assim, muitos desses sintomas, principalmente os adolescentes, apresentam, né? Essas variações de humor, esse isolamento, essas questões assim. Mas o que a gente pondera é o tempo que esses comportamentos duram e a intensidade que esses comportamentos persistem, né? Então, isso é que é o diferencial. Senão as pessoas vão se identificar com algumas coisas aí que vão achar que já é comportamento suicida, né? Geralmente a pessoa começa às vezes a fazer uma doação de objetos que são caros, geralmente os idosos também começam a fazer testamento, começam a distribuir já as coisas e você acha que é porque ele está idoso, então ele está fazendo isso, até porque idoso não é sinônimo de depressão. Na verdade, existe o idoso e o idoso deprimido. Porque o idoso que tem atividades, que tem sentido para a vida, que tem, né, motivos para viver, ele está sempre se renovando. Existe também uma expressão clara ou, às vezes, velada de que se quer morrer. E, às vezes, você vê também o que é interessante, por isso que as pessoas têm que observar em relação às crianças e aos adolescentes, é observar os históricos dos sites de busca, porque existem muitas pesquisas. Às vezes a pessoa vai pesquisar e perguntar coisas sobre suicídios ou formas de morrer por suicídio. Então a gente tem casos em que mulheres ou outras pessoas, por exemplo, que jamais saberiam fazer um nó para poder se enforcar, elas vão na internet e procuram, né, maneiras de se matar. Então, às vezes a pessoa morre e na hora que a família vai observar o histórico daquelas buscas que ela fez, ela procurou saber como se matar. E a gente sabe que a internet tem esse lado ruim. Então, interessante que a gente fique de olho nas crianças e nos adolescentes. Eu acho que adolescente e criança, principalmente, não pode ter senha no celular, não é? A gente tem que estar de olho, observando o que elas estão vendo, né? Que tipo de material elas estão assistindo. É muito importante porque a maldade também, né, na internet, ela está muito grande. Então a gente pode até assistir suicídios em tempo real com pessoas incentivando. É muito assustador. O que pode ser que as nossas crianças estejam assistindo e a gente não saiba. Enquanto você falava, Vivian, eu me lembrei daquele trecho do Evangelho, da melancolia. Na época do Kardec não chamava melancolia, né? Mas era essa característica da perda da vontade de estar aqui. Estar aqui, com as coisas daqui, com as alegrias que estar aqui produz, não tem mais sentido, né? Uma vontade de desconectar-se, né? Então, essa característica de querendo se desconectar, de estar aqui, vivendo esse momento presente com essas pessoas, com as coisas que nós temos no momento, né? Importante a gente estar atento. Não, e só lembrei também de que muitas vezes algo que também nos chama a atenção para o suicídio é quando a pessoa vem sofrendo muito e de repente tudo fica bem. Também é algo que nos chama a atenção, essa mudança brusca de humor, né, uma melhora aparente, assim, né, do sofrimento muito brusca, assim, ainda mais em períodos pós-altas, assim, de internação, é um momento importante da gente olhar, assim, essa pessoa. Para mim, saúde mental é quando você tem uma diversidade na vida e você consegue recursos para que você possa lidar com essas adversidades. Está ligado a um leque de opções. Quando eu tenho uma diversidade na minha vida, né, eu sou demitido, um namorado termina comigo,
eu tenho recursos para lidar com aquelas adversidades. Então, o suicídio é o contrário. Como ele está ligado a um transtorno mental, ele faz com que esse leque de opções seja reduzido. Então, eu considero que o suicídio é a total falta de opção. É quando já não há nenhum recurso mais em que eu acredite, né, igual você está falando, que eu faça uma ligação para que me mantenha vivo. Isso é o pensamento, a gente sabe que com o transtorno mental, ele vai ficando cada vez mais constrito, mais curto. Então, o leque de opções, ele vai diminuindo. Então, o suicídio para mim não é uma opção. Ele é a total falta de opção. E em relação ao que a Mariana falou, perfeito também, eu acho que tem 3 casos muito que a gente tem que prestar atenção. Essa questão do início da medicação, quando ela começa a fazer efeito, a pessoa às vezes ela está tão deprimida que ela não consegue nem se matar. Então, na medida que o antidepressivo começa a fazer efeito, ela tem um vigor físico, mas ela continua com os pensamentos negativos. Segunda opção, quando ela está monitorada pela família, que a gente orienta, então ela fica tão cercada pela família, né, que ela não tem como se matar. Então ela simula uma melhora para que a família abra a guarda, e aí nesse momento em que a família está comemorando que ela está bem, e ela às vezes simula, fala que, nossa, eu estou me sentindo muito bem, essa medicação tem sido ótima e tudo, aí a família abre a guarda e ela se mata. E num terceiro momento é quando realmente a pessoa ela sente uma paz, porque ela já decidiu que ela vai se matar, então ela acaba ficando realmente em paz, porque ela sabe que a partir de amanhã, por exemplo, todo esse sofrimento vai acabar, e aí ela começa até a curtir a família e tudo. É por isso que as pessoas falam assim, nossa, ela estava ótima ontem, ela participou da festa, ela estava sorrindo, ela estava bem. Então, ou ela estava simulando, né, uma melhora para que a família abrisse a guarda, ou realmente ela estava em paz, aproveitando os últimos momentos. Agora, isso não quer dizer que ela é uma pessoa fria e calculista. É a questão que isso, né, o transtorno mental é que provoca esse tipo de pensamento onde não há esperança. E por isso que não adianta a gente ficar falando com uma pessoa que está deprimida assim, ai, você é tão feliz, você tem emprego, você tem família, né? Você é tão bonita, você é isso, você é aquilo. Por quê? Porque a pessoa está vendo a realidade de acordo com o que ela tem condições de ver. Então, isso pode até aumentar a culpa dela. Porque ela fala, nossa, eu sou tão privilegiada e estou me sentindo tão um lixo assim, então eu realmente não devo estar prestando para nada mesmo. E também como ela vê a família, às vezes, muito agoniada, gastando muito com psicólogo, psiquiatra, essas coisas, medicação, ela pode achar que também a morte dela vai aliviar a família dessa agonia que ela está vivendo. É importante a gente ouvir todas essas características que reforçam uma coisa que vocês estão dizendo há um tempo, né? Não é um fator só, não é simples e não é um desejo, né? Tem vários fatores, nós somos criaturas multifuncionais, muitas coisas envolvidas, muitas características desses sintomas, né? É importante a gente estar falando deles, até para as pessoas ouvirem isso, né? Talvez ninguém nunca tenha parado para pensar que, fica melhor então, né? Mesmo ficando bem, é importante a gente estar falando disso tudo. Vivian, então, diante dessas características que você trouxe para nós, né? Desses comportamentos e dessas experiências que a gente pode observar, por onde começar quando queremos ajudar alguém com ideação suicida? Em primeiro lugar, eu acho que a gente jamais deve dizer assim, você está precisando de ajuda, você tem que procurar ajuda, porque a pessoa que está doente, ela muitas vezes ela não vai se aperceber disso, né? Ela vai acreditar que aquilo que ela está vivendo é a realidade, ela não tem a noção de que aquilo é uma doença. Então a gente costuma dizer assim, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, a pessoa não vai procurar, ela não acredita. Então, o ideal que a gente pode fazer, você falar para ela, olha, você está se comportando de uma maneira diferente,
e você está necessitando de ajuda, talvez você não esteja, né, percebendo disso, eu vou marcar um profissional que vai poder te ajudar, te explicar direitinho como é que vai fazer. Eu acho que a família, nesse momento, ela não tem que perguntar se a pessoa quer ajuda. Pelo contrário, né? A pessoa já tem que marcar e levar. É claro que você não pode amarrar a pessoa e levá-la. Mas em caso onde há um comportamento suicida muito evidente, né, de ideação, você tem que talvez fazer isso mesmo, para protegê-la dela mesma. Mas a questão, acho que maior, é que as pessoas próximas, a família, os amigos, elas deem a mão para essa pessoa e levem essa pessoa a um profissional de saúde especializado, porque senão a pessoa ela vai precisar de medicação, de terapia, desse acompanhamento. E como o suicídio ele costuma ser impulsivo, muitas situações que podem provocar uma frustração ou uma grande dor, elas podem ser um gatilho que vai surpreender todo mundo. Então, assim, essa melhora, como a Mariana falou, ela pode mascarar, porque assim, a pessoa tá ruim hoje, amanhã ela tá boa. Aí fala, não, ela tá boa, então cancela a consulta. Ela não precisa mais não. Então, a pessoa também, às vezes, ela acha, não, isso é coisa frescura, né? Como eu falei, como nós não temos exame para provar, as pessoas confundem depressão, né, com vagabundagem, com frescura, com mimimi, aquela coisa toda. Então, eu tenho pacientes que falam, eu preferia ter câncer do que ter depressão. Porque com o câncer, eu poderia provar que eu estou doente e poderia receber das pessoas um acolhimento. Como eu estou com depressão, eu não consigo provar para ninguém que eu sou toda hora atacado, chamado de vagabundo, mandam eu levantar, eu caminhar, eu nadar, eu fazer alguma coisa, e eu não estou aguentando fazer nada. Igual a Mariana falou também, né, Gerson também, não julgar e tentar se colocar no lugar do outro, porque eu também costumo dizer às pessoas deprimidas, não espere que quem nunca teve uma depressão consiga compreender a dimensão da sua dor. Não adianta, não adianta. A única vantagem que a depressão tem, na minha opinião, é que ela te humaniza e que ela te proporciona uma capacidade de empatia com a dor do outro. Então, se você nunca viveu uma depressão, tente pelo menos se colocar no lugar do outro e imaginar que aquele sofrimento está sendo insuportável a ponto até da pessoa pensar em se matar. Então, eu recomendaria que as pessoas levassem, providenciassem já toda essa questão, né, desse amparo médico para que essa pessoa comece o tratamento o mais cedo possível. E eu acho importante nessa sua fala, né, que psicólogos e psiquiatras são vistos assim, né, é a última precaução, né, deve chegar lá quando já está muito mal, né. Infelizmente, é como se fosse um tratamento que é buscado porque já não precisa mais, e pelo contrário, né, são os profissionais que têm condições de te auxiliar a sair dessa situação, não é? Então, não parece que é uma contramão, né? Ah, não, mas se eu for ao psicólogo ou se eu for ao psiquiatra, então é sinal, não. Pelo contrário, é sinal que você está buscando uma saída, não é sinal de fim de linha, muito pelo contrário, né? Não, é exatamente o que você disse. As pessoas falam assim, eu não vou a psicólogo nem psiquiatra porque eu não sou louco. Aí eu falo, não, exatamente o contrário, é para não ficar. Então, a prevenção, ela é fundamental. E por que a gente diz que o suicídio é prevenível? Porque como o suicídio está associado a transtornos mentais, eles podem ser diagnosticados e tratados a tempo para que a pessoa não chegue a um ponto onde não haja mais formas de poder ajudar. É claro que a espiritualidade, né, seja em qualquer religião for, é importantíssima, mas a gente não pode esquecer, e isso Mariana fala melhor do que eu, que nós temos um cérebro. E esse cérebro ele é quimicamente desequilibrado e mesmo que a gente não tenha um exame que prove isso, a gente sabe que por mais que a gente ore, por mais que a gente tente sozinho lidar com isso, nosso corpo ele é influenciado pelos nossos hormônios, pelos nossos órgãos que estão em funcionamento, né, ruim.
Eu acho importante isso que a Vivian falou, né? Ela até deu o exemplo antes das pessoas, né? Quando, por exemplo, tem até uma chargezinha, se procurar no Google, as pessoas acham, né, dos absurdos, às vezes, que a gente diz para uma pessoa deprimida assim, é só levantar da cama, não tem problema, né? Enfim, da gente não se conseguir se conectar com esse sofrimento, porque a gente tem que lembrar que também é uma doença do corpo, né? Assim como a Vivian colocou, né? Há necessidade do tratamento da parte biológica também, porque a gente sabe que o corpo está alterado, né? Essas pessoas, por exemplo, às vezes estão no estado inflamatório. Então, às vezes, eu até falo para os familiares, assim, sabe quando tu tá resfriado, que tu não tem muita vontade de comer, que tu não tem muita vontade de te levantar da cama, né? É porque tu tem marcadores inflamatórios, né, que estão circulando pelo teu corpo. A pessoa que está deprimida está com essas questões alteradas, né? Então, não é no cérebro, mas é no corpo inteiro também, né? Então, acho que isso que a Vivian pontuou é algo bem importante, assim, e ainda mais a gente lembrar isso nos contextos que a gente sabe que a religiosidade e a espiritualidade tem um papel muito importante na prevenção de doença mental e na prevenção de suicídio, né? Tem um estudo que mostra que pessoas que frequentam uma religião, né, tem uma redução aí de risco de morrer por suicídio de 80 e poucos %. Então, há um papel importante, mas não é só isso, porque também é uma doença do corpo, a gente precisa tratar esse componente. E tanto é uma doença que a gente fala de saúde mental, né? A gente fala de tratamento mesmo, né? Isso aí. Bom, então agora a gente vai conversar com o Gerson. Gerson, a gente queria saber, né, você trazendo esse polo do CVV aqui para nós, para Juiz de Fora, a gente queria saber um pouquinho mais. Quais os tipos de encaminhamento que a gente pode fazer a alguém que apresente ideação suicida? Eu vou, antes de responder, eu vou fazer uma parte, que é o CVV de Juiz de Fora, ele não está funcionando, mas o serviço do CVV, o DISC 188, ele é nacional, então qualquer pessoa em Juiz de Fora, qualquer parte do país, já pode utilizá-lo, não depende de ter um posto físico dentro da cidade para que use o serviço, né? O Ministério da Saúde nos deu essa concessão, ou seja, é um serviço que a gente não paga por ele, pelas ligações, que as pessoas não pagam pelas ligações, pode ligar de celular, de telefone fixo, de orelhão, que hoje nem é muito comum, né, mas de repente tem na cidade lá, que o serviço ele acontece independente de ter posto na cidade. Então, as pessoas de Juiz de Fora que estão nos ouvindo, é importante saber disso. Mas estaremos com o posto entrando em funcionamento. Para isso, a gente vai ter a capacitação das pessoas que vão se voluntariar. Já temos uma lista de voluntários, mas é preciso que termine essa pandemia para a gente poder fazer o trabalho presencial, que é especificamente o funcionamento do posto, né? Então, se alguém tem aí necessidade de falar com alguém, ter um acolhimento, o DISC 188 ele está em pleno funcionamento no Brasil inteiro, 24 horas por dia, redundância, né, mas 24 horas por dia, sábados, domingos e feriados, não para, dia nenhum do ano o CVV não para. Então, tem aí esse conforto, né, além das outras ferramentas de atendimento que a gente vai falar um pouco mais adiante. Bom, indo para a pergunta, você falou tipos de encaminhamento, né? O CVV não faz nenhum tipo de encaminhamento. Nós não estamos capacitados, os voluntários do CVV não estão capacitados para encaminhar. O que a gente faz é apenas o acolhimento, não o julgamento, né? Para as pessoas que procuram os postos do CVV ou os canais de atendimento do CVV. Então, a gente não trabalha com encaminhamento. Tá? A forma de trabalho nossa é exatamente essa que eu falei. Qualquer linha de atendimento que a gente utiliza vai ser sempre o acolhimento, buscar entender o que a pessoa está sentindo e não julgar, nunca, tá? Existem alguns casos específicos que a gente chama de não comuns, por exemplo, no posto a pessoa está atendendo por telefone, a pessoa está lá assim, estou com um revólver na cabeça, vou me matar. Então, o que é óbvio que a pessoa que está treinada, foi capacitada e está ali, ela foi treinada e capacitada para aquele tipo de atendimento, mas é uma situação extrema,
Eu acho que ninguém está preparado, eu acho que nem uma pessoa que trabalha na área, igual as duas meninas, a Mariana e a Vivian, estariam preparadas, assim, com 100% de certeza que conseguiria demover dessa ideia a pessoa, né? Porque se os profissionais da área, ou qualquer profissional que seja, conseguisse, a gente já teria acabado com esse problema de suicídio. Então, assim, é uma situação muito extrema. Nesses casos, assim, que não são comuns, a pessoa, tomei um monte de remédio aqui, estou me matando, estou acabando de engolir, tal. O que a gente faz? A gente tenta colher uma informação que consiga fazer chegar até essa pessoa uma ambulância e policial, né? O recurso policial e o recurso de ambulância. É o que nos cabe nesse momento. E não tem como encaminhar. A gente não tem capacitação para isso. A capacitação que o CVV dá desde 1962, quando foi criada a ONG, é de treinar para acolher, tá? Para ouvir, para abraçar a pessoa, sem julgamento nenhum. Esse é o treinamento que a gente recebe. O pedido de um encaminhamento, se partir da pessoa que está sendo atendida, seja por telefone, seja por e-mail, seja presencial, geralmente a gente caminha para os CAPs, né, e para as UBS, porque nesses locais tem pessoas gabaritadas, treinadas para fazer o trabalho delas. São psicólogos, são assistentes sociais, que às vezes o problema da pessoa não é só dela, é de um todo da família, né? As meninas falam melhor do que eu a respeito disso. Então, seria, se partir da pessoa, um pedido de um encaminhamento, de um profissional, de um lugar de suporte, seria esse tipo de encaminhamento. Mas, de pronto, a gente não encaminha de jeito nenhum. Então, é o acolhimento mesmo, né? O acolhimento sem julgamento. A gente o chama de aceitação. A aceitação da condição que a pessoa está se apresentando, né? Então, é esse acolhimento que a gente dá. Ela vai falar o que está sentindo, o que está passando, né? E dentro do treinamento, basicamente, nós somos ouvintes, a gente não faz inserções, né? Mas deixa ela bem à vontade. Então, o trabalho do CVV é esse. Aí você, mas é só isso? Tem mais de 50 anos que tem feito dessa forma e tem dado resultado. Então, eu acredito que auxilia. Solução para esse tipo de evento é muito difícil apresentar, porque a gente não tem como mensurar a dor da outra e nem saber o que ela vai fazer daqui a 5 minutos. Então, não é só isso, é tudo isso, né? Verdade. Como é que o ouvido é tudo isso? Com um pouco que a Mariana tinha dito dessa conexão com a dor do outro, não é? Vocês estão ali fazendo a conexão, né? Sem querer julgar e sem querer tampar. Né? E também não é julgar, né? Que a Mariana e a Vivian falou várias vezes, e a gente vai repetir tantas vezes quantas forem necessárias, porque assim, o julgamento é a pior coisa que a gente pode fazer numa situação dessa, né? De chamar, isso é frescura. Não, você tem uma vida ótima, você é bonita, você tem dinheiro, você tem casa, você tem carro. Então, assim, tá julgando para ela, assim, não, você tem tudo, tá reclamando de quê, né? Não é bem por aí. Então, o que ela está precisando é ser abraçada, literalmente abraçada, e ser ouvida. Bom, e para quem está ouvindo a gente, Gerson, e que se interessou por essa ideia de ser alguém que tem ouvidos para dar, né? E quiser se voluntariar ao CVV, como é que a pessoa faz? O que ela tem que fazer? Por onde que ela começa? O que eu queria ressaltar é que a pessoa vai doar, não é o tempo que está sobrando, não é o excedente, ela tem que doar um tempo que lhe faria falta, porque você trabalhar com uma causa tão nobre, que é de auxiliar uma pessoa em extremo, né, no extremo da experiência de vida, do sofrimento, então você tem que estar muito preparado, muito pronto para doar, né, para essa pessoa. Então, a gente pede sempre que a pessoa doe horas que lhe farão falta, né? Então, para se cadastrar no CVV, para ser um voluntário, ela tem que ter ciência desde o princípio que ela não vai dizer, eu tenho todos os dias 4 horas por dia de vazio, né? Não é bem isso. Ela vai aproveitar essa hora
mas talvez seja a hora mais importante da vida dela, não uma hora que ela não tem nada para fazer e vai trabalhar, porque o trabalho é extremamente bom e extremamente compensador, você poder ajudar alguém numa situação de tanta dificuldade que a pessoa se encontra, né? E para ser um voluntário do CVV, basta entrar no site do CVV Nacional, né? O cvvnacional.com.br, e você clicar na barra lá de voluntários e fazer o seu cadastro. Você vai escolher o estado e a cidade mais próxima, ou a cidade que você mora, obviamente, né? Para fazer o trabalho. E lá você pode escolher a forma de trabalhar. O CVV hoje oferece 4 formas de trabalho. Ele oferece o chat, para você fazer atendimento por chat, por telefone, o Disque 188, né? E o presencial também, atende presencialmente as pessoas. E o último, por e-mail. Então, você tem essas opções. Você vai cadastrar, vai escolher a opção, você pode escolher mais que um, obviamente, ou escolhe uma, depois você pode optar por outra, você vai passar por uma capacitação, um treinamento, e aí eu gosto sempre de ressaltar também que de 100 pessoas que passam pelo treinamento, a gente tem um aproveitamento só de 40%, e por incrível que pareça, as pessoas que são treinadas e capacitadas, às vezes elas mesmas se excluem, não se sentem capacitadas para fazer o trabalho, tá? Eu estou falando do trabalho de atendimento direto com a pessoa que busca o socorro. Mas, independente disso, a gente tem outros trabalhos no CVV, que são os trabalhos, por exemplo, a gente tem sempre um evento para fazer, então a gente precisa de uma equipe para coordenar, para trabalhar fisicamente na coisa, etc. E tal. Tem as tarefas administrativas dos postos, que a pessoa também pode auxiliar muito, como, eu não quero me envolver com nada, eu posso fazer uma faxina no posto, será bem-vindo demais, né? Igual nas nossas casas espíritas, né? Qualquer função, qualquer coisa que você faça ali, que esteja colaborando, é sempre bem-vinda. Então, assim, tem todos os tipos de trabalho. E, além desse trabalho, a gente tem o CVV Comunidade, que é um trabalho mais aberto, né? Onde a gente ministra palestras, cursos, né? Todos com a finalidade do objeto da nossa ONG, que é a prevenção do suicídio, tá? Então, a gente faz feiras, palestras, simpósios, e todo esse tipo de trabalho requer mão de obra, requer voluntários para fazer isso. Então, essa é a maneira de se voluntariar e trabalhar no CVV, certo? Bacana. Então, Gerson, só repete para a gente qual o site do CVV para entrar e se candidatar? É o www.cvv.org.br. Lá vai ter o ícone de voluntário, clicou no ícone voluntário lá, você vai já cair numa opção pelo posto. Aí você vai escolher o estado, a cidade, e, obviamente, você vai escolher o mais próximo. Cada pessoa vai se identificar com o tipo de trabalho que o CVV oferece, né? Então, dentro disso aí, a pessoa teria condições. Uma outra coisa também que o CVV faz, conforme a Vivian falou e também a Mariana, a gente tem um grupo de reuniões também para trabalhar com as famílias das pessoas que cometeram suicídio. Então, a gente faz também essa reunião de grupo, fazendo um atendimento coletivo dessas famílias, trocando informações, experiências, conforto, né, acolhimento, todo esse trabalho também que a gente faz. E, infelizmente, pela pandemia, o posto Juiz de Fora ainda não está funcionando, a gente já tem a sede, que foi uma conquista, graças a Deus, a gente conseguiu um posto. Estamos emprestados no endereço de uma outra ONG, que vai ceder um espaço para nós, e assim que a gente voltar ao novo normal, né, que a gente está sempre ouvindo aí esse jargão, a gente vai iniciar os trabalhos presenciais, ok? Muito bacana. Pessoal que está nos ouvindo, acredito que foi muito conhecimento, muito aprendizado. A gente agradece demais pela disponibilidade de vocês estarem aqui falando conosco.
Como considerações finais, a gente vai abrir para vocês dizerem as palavras que vocês quiserem, talvez nos indicar algum livro, algum filme que vocês achem que é interessante da gente assistir também para conhecer a temática. Fiquem à vontade aí para as considerações finais, começando lá do sul, vindo sempre mais de longe para cá. Eu queria agradecer muito a oportunidade, né, de poder ter participado dessa conversa. Sempre acho que é um momento de grande aprendizado. A gente tenta trazer conhecimento, mas acho que a gente acaba recebendo mais conhecimento ainda, né? Então, agradecer, Luciana, pelo convite. Acho que as orientações que eu talvez deixe são orientações, algumas coisas que a gente já falou aqui, né? Busquem ajuda, né? Hoje em dia a gente tem bastante recursos para oferecer do ponto de vista de saúde mental, né? Existem diversos recursos, então busquem ajuda. A gente sabe que um dos componentes da depressão, a gente fala muito em depressão, que é a principal causa, né, de suicídio, é a desesperança, inclusive a desesperança no sofrimento. Então, olhem para essa desesperança como um sintoma, né? E tentem, né? Tentem buscar ajuda, coloquem esse ponto de interrogação. Vamos ver se a gente consegue auxiliar, né? Experimentar esse auxílio na prática. E de livros, né? Eu gosto muito comecei com o Viktor Frankl, a Vivian falou, né? Que é do livro Em Busca de Sentido, né? Que conta a história de um psiquiatra que estava em extremo sofrimento, né? Ele esteve nos campos de concentração, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, e como que ele lidou com esse sofrimento, né? Então, eu acho que talvez ali, né, o leitor possa encontrar, né, alguma forma de lidar com o seu próprio sofrimento e encontrar o seu sentido, porque quando a gente tem um sentido, tem algum norte, a gente tolera muitas coisas, né? Eu queria complementar o que o Gerson falou. Realmente, nós como profissionais de saúde, a gente não tem a garantia de que a gente vai conseguir salvar todo mundo. Então, assim, nós realmente não podemos ter a onipotência de achar que a gente pode salvar todas as pessoas. A gente faz a nossa parte e também, claro, depende da parte da pessoa. E em relação à indicação, eu continuo também mantendo Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que eu acho que abrange todas as religiões e todas as questões existenciais do ser humano. Eu acho que é importante, resumindo tudo que foi falado, né, é o acolhimento, não o julgamento, foi falado por todos nós, né, independente da área que a gente atua. Eu acho importante também que as pessoas observem mais quem está por perto, pais, mães, tios, colegas, né? Às vezes um colega de trabalho está passando por um momento difícil, você não percebe. Então, o que a gente faz muito hoje é se isolar no meio de todo mundo. Então, assim, olhe mais para o outro, perceba mais o outro. As pessoas pedem socorro sem falar palavras, às vezes. Então, a gente está muito eufórico com tanta informação, com as mídias bombardeando a gente de todos os lados, esquecemos que temos uma vida coletiva, e às vezes um bom dia pode salvar a vida de alguém. Às vezes eu perguntar, nossa, eu estou te achando tristinho, quer conversar? Eu falo assim, não, eu acho que está faltando esse pouco de doar, assim, mesmo que seja um oi, um sorriso, para perceber mais o nosso entorno. Então, a gente tem vários casos que, às vezes, um abraço, um bom dia salvou pessoas, e isso não é mentira, isso acontece mesmo. E eu acho que todo mundo tem condições de ajudar, né? Não tem que ter medo, igual as pessoas falam, eu tenho medo de perguntar se está bem, porque eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou falar. Então, igual, não sei se foi Mariana ao vivo falou, às vezes um abraço só é o suficiente, então não precisa fugir, não precisa ter medo. A gente precisa mesmo abraçar as pessoas e dizer que elas não estão sozinhas. Os pais, as pessoas que têm contato mais com o adolescente, o índice de suicídio é maior nessa faixa etária, então é preciso prestar atenção nos sinais, e eles dão sinais. E eu acho que a frase que fecha tudo isso é possível prevenir. O suicídio é possível prevenir, tá?
Como indicação literária, eu tenho um livro que eu gosto muito, e ele é excelente, independentemente de religião, que é do André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção. É um livro que você lê, vai ter uma visão muito mais ampliada do que é a vida, do que é dar conforto emocional, de ser útil, de amar mais. Então, é um livro muito bacana, ele ensina bastante, ele traz bem essa realidade dessas pessoas que estão buscando, gritando por ajuda, e eu acho que é uma obra que vale a pena ser lida, com toda certeza. E eu queria agradecer muito a oportunidade, não só de estar aqui falando do nosso CVV de Juiz de Fora, né, esse projeto maravilhoso que eu abracei, e a gente acaba se consumindo quando o projeto é bom, você não consegue tirar do foco, isso te consome, no bom sentido, é claro. Conheci a Mariana, pela experiência dela, pela fala, Vivian também, assim, me passou muitas informações, e assim, eu tenho muito lado de não técnico, né, que elas têm, então, para mim, é bastante interessante observar, porque eu fico mais no que a gente vê no dia a dia, fora de todo esse conhecimento, né, assim, que as pessoas se cuidem mais, que as pessoas observem mais as pessoas que estão do seu lado e que estão adoecendo, e você não está percebendo. E amar todo mundo, né, se entregar para as pessoas, para que as pessoas não se sintam sozinhas. Ok? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a vocês, meninas, tá? Por tanto aprendizado. Obrigada, Gerson. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês. A gente agradece muito. Foi um prazer ter conhecido Mariana, ter conhecido Vivian, ter estado aqui com o Gerson, e também a você que está conosco, ouvindo, participando aí com as suas vibrações, o nosso agradecimento. E fica conosco, porque teremos mais 3 podcasts a respeito desse assunto. O próximo será a respeito do suicídio na juventude. Traremos jovens para conversar conosco a respeito desse assunto. Muito obrigada, até a próxima. Tchau!